Vídeo aula 5, conjuntos, continuação. Considere o seguinte subconjunto de números naturais. Conjunto P. X pertence a N, tal que 6 menor ou igual a X e X menor ou igual a 20. São todos números naturais entre 6 e 20, inclusive o 6, inclusive o 20. Conjunto A. X pertence ao conjunto P, tal que X é par. Então a gente vai definir ainda. Vamos definir claramente o conjunto P, depois a gente vai definir o conjunto A para ficar mais claro aqui. Conjunto B tem os elementos 6, 8, 12, 16. E o conjunto C, X pertence a P, tal que X é múltiplo de 5. O número de elementos do conjunto A menos B interseção C é... Lembrando que esse A menos B está entre parênteses. Então, em matemática, a gente tem que fazer o parênteses primeiro para depois fazer as outras operações. Mas primeiro vamos escrever explicitamente, né, quais são os elementos do conjunto A. Então, a gente vai escrever explicitamente quais são os elementos do conjunto A. É isso que a gente quer agora. Então, o conjunto A, X pertence a P, tal que X é par. Então, entre 6 e 20, inclusive o 6 inclusive o 20, foram listados aqui todos os números pares. E a gente vai ter que definir também explicitamente aqui, o conjunto A está explícito, agora vamos definir explicitamente quem é o conjunto C. Então, o conjunto C, X pertence a P, tal que X é múltiplo de 5. São todos múltiplos de 5 entre 6 e 20. Então, o primeiro depois do 6 é o 10, depois vem o 15 e depois vem o 20. Então, o conjunto C está aqui. E a gente vai fazer essa operação aqui. A menos B, interseção com C. Então, a gente vai realizar essa operação. Aqui está escrito, A menos B, interseção com C. E primeiro a gente vai fazer A menos B. Então, a gente vai pegar o conjunto A e retirar de A o que está em B. Então, o 6 está em A, mas também está em B, eu retiro. O 8 eu vou retirar. O 10 eu não retiro. O 12 eu retiro. O 16 eu retiro. Então, está aqui o conjunto. Conjunto A menos B. Eu retirei o 6 porque está em B. Retirei o 8 porque está em B. Não retirei o 10. Retirei o 12 porque está em B. Não retirei o 14. Retirei o 16 porque está em B. Não retirei nem o 18 nem o 20. E eu vou fazer a interseção com C. Então, eu tenho que olhar para esse conjunto aqui e olhar para o C. Então, quando eu olho para o conjunto C, 10, 15 e 20, os únicos elementos que estão nesse conjunto que eu acabei de calcular, que é o A menos B, e também estão em C, é o 10 e o 20. Então, essa operação A menos B interseção com C é o conjunto que tem os elementos 10 e 20. E quantos elementos tem? São 2. Alternativa correta, a letra A. São 2 elementos. Exercício 17. Se A é igual ao conjunto que tem os elementos 2, 3, 5, 6, 7, 8, e B é igual ao conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 6 e 8, e C é igual ao conjunto que tem os elementos 1, 4, 6 e 8, então, aí vem as alternativas para a gente ver qual a alternativa correta. A primeira alternativa diz que A menos B interseção C tem dois elementos que é 1 e 2. Essa mesma conta aparece na alternativa C. Ó. A menos B interseção C tem o elemento 1. E depois tem outra continha que a gente tem que fazer. O B menos A interseção C diz que tem um elemento 1. E o B menos A interseção C diz que tem um elemento 2. E aqui, uma coisa que não se usa muito mais, essa sigla quer dizer nenhuma das alternativas anteriores. Então, primeiro vamos calcular o que está aqui. Vamos calcular A menos B interseção C. Essa é a nossa primeira continha que a gente vai fazer. Então, primeiro eu calculei o A menos B. Eu vou retirar de A o que está em B. O 2 está em B, eu retirei. O 3 está em B, eu retirei. O 6 está em B, eu retirei. O 8 está em B, eu retirei. Os que não estavam em B, eu não posso retirar. Então, o elemento 5 e o elemento 7 ficou. A menos B tem dois elementos, o número 5 e o número 7. E a gente vai fazer a interseção com C. Então, como 5 e 7 não está em C, não existe nenhum elemento que esteja em A menos B e que também esteja em C. Então, essa interseção é o conjunto vazio. Então, a gente já viu que essa alternativa não está aqui, né? Então, A menos B interseção C é o conjunto vazio. Resta a gente fazer a operação agora B menos A. Então, a gente vai fazer a operação B menos A interseção C.
B menos A, eu vou retirar de B tudo que está em A. O 1 eu não retiro, o 2 eu retiro porque está em A, o 3 eu retiro porque está em A, o 6 eu retiro porque está em A, e o 8 eu retiro porque está em A. Conclusão, B menos A tem um único elemento que é o número 1. Fazendo a interseção com C, o 1 também aparece em C. Então, B menos A interseção C tem um único elemento, que é o número 1. A alternativa correta é B. Ó. B menos A interseção C é igual ao conjunto que tem um único elemento, que é o número 1. Então, essa é a alternativa correta, C. Exercício 16. Considere três conjuntos A, B e C tais que o número de elementos do conjunto A é 28, o número de elementos do conjunto B é 21, o número de elementos do conjunto C é 20. O número de elementos de A interseção B é 8, o número de elementos de B interseção C é 9, o número de elementos de A interseção C é igual a 4 e o número de elementos de A interseção B interseção C é igual a 3. Sendo assim, o valor de número de A união B interseção C é. Então, para responder esse exercício, a melhor coisa que a gente pode fazer é recorrer ao diagrama de Venn. Então, com o diagrama de Venn, vai visualizar essa situação tranquilamente. É o que a gente vai fazer, a gente vai recorrer ao diagrama de Venn. Então, aqui está o diagrama para os três conjuntos. Tem o conjunto A, o primeiro círculo, o conjunto B, aqui o outro círculo, o conjunto C, o círculo de baixo. E a gente vai começar pela região central, que é A interseção B interseção C, que tem três elementos. Então, a gente anota aqui os três elementos dessa região. E depois, o que a gente sabe? As interseções parciais, a interseção de A com B, ou seja, o número de elementos de A interseção B é igual a 8. Essa região aqui, ó, A interseção B tem 8. Eu já tenho 3. Então, 8 menos 3, a gente vai ter 5 elementos ali em cima. A gente vai para a interseção de B com C. A interseção de B com C tem 9 elementos. Então, o B está aqui, o C está aqui embaixo. Essa região aqui tem 9. Eu já tenho 3 anotados, então eu terei que ter 6 elementos aqui. Ó. Então, aqui os 6 elementos. A última interseção parcial é A com C. A interseção de A com C tem 4 elementos. Então, a interseção de A com C tem 4 elementos. E eu já tenho 3, então nessa região aqui eu vou ter 1 elemento. Agora a gente vai para os conjuntos, né? O conjunto A tem 28 elementos. O conjunto A tem 28, mas eu já tenho anotado aqui 5 com 3, 8 com 9. 9 para 28, então eu tenho 19 elementos aqui. O conjunto B, ele tem 21 elementos. O conjunto B todinho tem 21 elementos. Mas eu já tenho anotado dentro do B 5 com 3, 8, com 6, 14. 14 para 21, 7 elementos. Agora eu já posso responder tranquilamente. A união B é juntar os dois círculos de A e de B. Então, juntando os dois círculos, A com B, eu tenho a região, o conjunto A união B. Interseção C. Então, são os elementos que estão nessa união de A com B e também estão no C. Então, essa região aqui, ó, são os elementos que estão na união de A com B e também estão no conjunto C. E aqui tem 6 elementos, mais 3, 9, mais 1, 10. Então, a alternativa correta é a letra B. Esse conjunto tem 10 elementos. Tinha faltado eu colocar os elementos de C, mas aqui, esses elementos aqui, eles são irrelevantes para o problema. Mas vamos lá. O C tem 20 elementos, 6, 3, 9, 1, 10. E ficaram 10 nessa região. E voltando ao que eu falei, a resposta correta é a alternativa B. 10 elementos, essa região aqui, ó, essa região que eu estava procurando. Exercício 18. Se A igual... Aí vem os elementos de A listado. 1, 2, 3. Agora, muito importante, tem um conjunto fazendo o papel de elemento. Aqui tem um conjunto que está fazendo o papel de elemento. Tá? Então, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4 elementos. Esse conjunto está listado fazendo o papel de elemento dentro do conjunto A. E B. O conjunto B também tem seus elementos listados. Então, tem o elemento 3, 4 e 5. Aqui tem um elemento que, além de ser elemento, ele também é conjunto. Ó, tá? Então, tem um conjunto aqui fazendo o papel de elemento. E aqui tem o último elemento, que é o número 6. E a gente quer definir A menos B. Então, vamos definir precisamente o que é A menos B, né?
Então, A menos B está escrito aqui, vou começar. Eu vou retirar de A tudo que está em B. O número 1 está em A, não está em B. Então, esse número eu não retiro. O 1 está aqui. O número 2 está em A e não está em B. Eu não retiro. O número 3 está em A e está em B. Eu retiro. E esse elemento aqui, esse conjunto que está funcionando como elemento, ele não está listado em B. Então, eu não retiro. E terminou. Tá? Retirei de B, retirei de A, tudo que está listado em B e ficou aqui. Então, o conjunto A menos B tem 1, 2, 3 elementos. E o total de subconjunto de um conjunto depende da quantidade de elementos. A gente viu que tem uma fórmula que diz que o número de subconjuntos é 2 elevado a n. Então, o número de subconjunto é 2 elevado a n. E n é o número de elementos do conjunto em questão. Então, o conjunto A menos B tem 1, 2, 3 elementos, então n vai ser 3. Então, eu vou ter número de subconjuntos do conjunto A menos B, 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o que eu estava procurando, o número de elementos de A menos B, o número de elementos, o número de subconjuntos de A menos B, desculpe. Então, o conjunto A menos B tem 8 subconjuntos.